Putz, Dev, querendo sair do nível de estudante, júnior, já sabe fazer um CRUD básico, que é um pouco além. E que tal organizar, limpar e tentar reduzir o nível de acoplamento dos seus códigos? E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Vamos dar uma olhadinha em Service Objects. Aqui é o Cheetah. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Dito tudo isso, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os services. Bora direto pro assunto. Esse vídeo aqui eu vou tentar separar em 3 etapas. A primeira é de onde eu imagino que alguns que estejam assistindo o vídeo estão, que é o estudante júnior, né? Então a gente vai fazer um CRUDzinho básico, rápido, e criar uma funcionalidade. Depois que a gente criar essa funcionalidade, eu vou fazer aqui uma introdução aos services, a gente vai criar um servicezinho, pegar essa lógica, resolver ele. E o terceiro passo é dar uma refatorada e uma explorada nos services. Bem, de tudo isso, bora lá, mão na massa. Abrir aqui um terminalzinho, um pouco grande, tá bom? CD desktop, mkdir health app, cd app, beleza. Rails new Rails new ponto menos t menos database igual PostgreSQL. Então, estou fazendo um Rails new dentro do Health App, logo ele vai pegar esse nome. Não quero os testes do mini teste que já vem com Rails e vou criar o banco de dados Postgres. Enquanto eu crio aqui o projeto, vamos ver se Postgres está rodando. Sudo systemctl status Postgres. Beleza, não está de pé, então vamos dar um start nele. Beleza, vamos ver agora. Beleza, está de pé. Tá ótimo. Vamos voltar para o outro. Terminou, então ls-l. Beleza. Vamos abrir o Visual Studio Code. Abriu gigantesco. Mas tá bom? Tá quase certo. Tá bom. Beleza. Fecha isso aqui, fecha isso aqui. Pra mim tá bom, tá bom, tá bom. Então, deixa eu abrir o terminal. Reduzir um pouquinho. Um pouquinho, tá bom. Terminal, novo terminal, tá bom. Rails, generate, controller. Health profile. Beleza, a gente vai fazer aqui um profile sobre a sua saúde. Vamos fazer uma funcionalidade que vai calcular a pressão arterial, a média da pressão arterial. Beleza, vai servir pra gente. Então, fiz errado. Vamos fazer com o scaffold. Que a gente já faz tudo de uma vez só. Então, generate scaffold. Beleza. E aí que a gente vai fazer esse cara e esse cara aqui, ele já vai ter que ter algumas coisinhas. Então a gente vai querer o systolic arterial pressure, que vai ser um décimo. Tá bom, vai ser um décimo. Systolic arterial pressure, beleza. Aí, diastolic arterial pressure, que também vai ser um decimal. Diastolic arterial pressure, beleza. E vai ter um mean arterial pressure. E também vai ser um decimal. Beleza, feito tudo isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas migrations. Systolic
arterial pressure, diastolic arterial pressure, mean arterial pressure. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Com isso aqui, agora se eu der um Rails DB migrate, Rails DB create, DB migrate, poderia ter usado o DB prepare, mas tá bom. Vai criar o banco e aplicar a migration para criar a tabelinha com as coisinhas, beleza. Agora a gente vem aqui no routes. Aqui a gente vai colocar resources, tá certo. A gente vai colocar o root. Que ser health profiles index. Beleza. Agora vamos ver como é que está indo. Localhost na 3000. Diminui um pouco, tá grande demais. Beleza. Funciona, mas não é o que eu quero. Por exemplo, coloquei aqui 130, 80, 2. Funcionou, porém vocês podem ver que a média aqui não existe. Mas até o momento tá bom, só quero fazer o CRUDzinho mesmo. Então, a primeira parte está quase pronta. Vamos corrigir aquele controller, porque o scaffold deve ter feito uma baguncinha. Então, não quero comentários. Vamos tirar todos os comentários. Beleza, essa indentação também quero arrumada. Aqui tá certo, mas eu não quero mais que o cara possa passar a média. A média sou eu que vou dizer depois de ser passados os outros dois dados, tá bom. Não tem mais respond. Então não tem mais respond. Não tem respond. Eu não quero que tenha nada de API assim dessa forma. Tá bom. Format JSON também não existe. Format JSON não existe. Format JSON não existe. Format JSON não existe. Format JSON não existe. Beleza. Format HTML também não vai me servir para nada. Melhor. Format HTML também não tá legal aqui. Beleza. Nada de format HTML. Beleza, tá começando a melhorar. Health Profiles, tá bom. Tá bom, então aqui vai pra cá, aqui vai pra cá. Esse aqui eu recorto, esse else e esse end vão embora. Aqui eu boto um return, redirect to if update esse note aqui. Beleza. Espera que eu recorto. Coloque. Beleza. If save, tá bom. Então tira aqui, return. Beleza, 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 beleza. Se conseguir. Tá bom. Melhorou bastante. Tá bom. Esse cara aqui eu posso deixar numa linha só, não vou me preocupar. Esse cara aqui eu posso deixar numa linha só, não tenho que preocupar. Aqui em cima tá bom.
Acho que tá certo agora. Successfully updated. Tá melhor que o com it. Tá em menos 100. Não tá, mas tá bom por enquanto. Depois. Redirect to. Não precisa disso aqui não. Se ele conseguir salvar, redireciona para ele mesmo. Não precisa disso aqui não. Nem disso aqui. Nem disso. Nem disso. Health profiles. Path. Agora tá com uma cara boa. Chegou no 112, 120. Tá bom. Chegou e agora encaixou. Deu certo. Tá bom. Limpamos aqui o controller. Vamos dar uma olhadinha se ele continua funcionando. Então, 130, 80, 3. 130, 80 e agora não passo mais esse aqui. Beleza. Beleza. Com isso aqui a gente fez quase que a primeira parte, tá? A gente já fez o CRUDzinho. Agora vem o ponto, né? Quando eu quiser fazer o cálculo da média. O cálculo da média, a gente vai tirar aqui eu procurei na internet e achei alguns cálculos que servem pra gente. Vamos tirar esse cara aqui. Então aqui, ó. O cálculo é paz mais 2 vezes PED dividido por 3, que é paz e PED, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Beleza, se a gente tem o cálculo, a gente só precisa colocar ele ali. Então vamos dizer que aqui, ó, cadê os save, create. Então, arroba healthprofile.min min arterial pressure vai ser igual a ao cálculo beleza. A gente vai fazer aqui com o PES, o PED. Então a gente tem aqui esse cara aqui, onde a gente vai ter o PES, systolic. Já não gostei, mas tá bom. Que vai ser o PES mais 2 vezes o PED, beleza. Mais 2 vezes o não precisa desse. Mais 2 vezes opa, dividido por 3. Se eu não me engano é isso. É paz mais 2 vezes o de... Posso ter escrito algo errado aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. Não, escrevi certo, tá bom. Então, pra mim tá bom. Mais 2 vezes, então vamos ver de novo o cálculo. Paz. Paz mais 2 vezes PAD dividido por 3. Tá bom, isso aqui deve resolver o nosso problema. Vamos só descer, subir e testar para ver se eu não fiz nenhuma caquinha. Então, se eu, por exemplo, passar aqui, deixa eu ver o exemplo. 130, 80 tem que dar 96. Então, 130, 80. Aqui eu não poderia passar nada, a gente arruma também.
Tem que dar 96. Tá, funcionou. Mas aqui ainda não tá do jeito que a gente precisa, não. Então vamos fazer ele vir aqui. E vai ser esse valor aqui. Que a gente vai converter para inteiro para ficar bonitinho ali na frente. Ponto to e... Beleza. Outra coisa que a gente pode vir aqui é nas views, health profiles, no nosso form, achar o min e colocar ele como disabled true. Disabled true. Se a gente fizer isso, deve funcionar. Vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei no lugar certo. Disabled true. Ah, tá, já tá disabled. Então, ó. 130. 80. Não consigo clicar no outro. Não consigo mexer com ele. Create. Calculou. Beleza. Com isso aqui, a gente fez a primeira parte do vídeo. A gente tem aqui um sisteminha com um CRUDzinho básico e com uma funcionalidade que calcula a média. Beleza? Beleza. Agora que a gente vai para a segunda... Vamos começar só a arrumar um pouco a casa, porque a gente vai entrar em Service Object. Mas antes de entrar em Service Object, a gente tem algumas coisinhas do MVC. Regra de negócio, conexão com banco, coisas assim, normalmente a gente não deixa controle. A gente tem aquela história de Fetch Model, Skinny Controller, se não me engano. E a ideia é basicamente a model ser cheia e o controller ficar o mais vazio possível. Então vamos tentar seguir esse cara primeiro e depois a gente refatora para deixar com o service. Antes da gente entrar na segunda parte do vídeo, né? Então vamos dizer que a gente tivesse aqui a calculate def calculate mean arterial pressure. Beleza, o que ele vai fazer? Basicamente a nossa conta. Agora todos esses arrobas aqui eu não preciso deles, então joga fora. E aí que eu vou falar que esse cara aqui, que é o nosso min, não sei das quantas, vai ser igual aquilo ali. Tá bom, já tá um pouco melhor. Então se eu voltar agora pro nosso controller, ao invés de fazer tudo isso aqui, então, Health Profile, vai fazer esse cara aqui, vamos ver se continua funcionando. Destroy. Então vamos lá, 130, 80, no edito tem que dar 96, não foi. Não foi porque nesse caso aqui provavelmente vai precisar do self ponto. Tá bom? Vamos dar um destroy, volta. 130, 80, foi, funcionou. Beleza, ele continua funcionando do jeito que a gente esperava. A gente fez o primeiro passo aqui, né? Ainda tá júnior, estudante, fala, bom, beleza, pelo menos eu passei a regra pra camadazinha lá de model, né? Já fico um pouco mais feliz. Porém, isso aqui ainda não precisaria estar aqui. Por quê? Porque digamos que agora eu vou editar. Agora vamos passar que ao invés de 80 vai ser... não, ao invés de 130 vai ser 120. Mudou nada de média. Beleza. Beleza, porque a gente tem que pegar isso aqui e colocar ali de novo, não seria muito legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar daqui. E aqui a gente sabe que salva, e lá embaixo a gente também sabe que salva. Então a gente vai voltar agora para o nosso coleguinha aqui. E a gente vai colocar aqui um before save. Calculate esse cara. Beleza. Agora a gente não tem mais aquele método lá. Vou descer e subir só por desencargo de consciência.
Dá um F5. Vamos editar, ó, tava com 96. Se eu der agora um update, 93. Se eu colocar de novo pro 130, esse 93 tem que virar 96. Pronto. Agora sim, isso aqui é o que eu espero que seja lá. Um júnior estudante teria que me entregar um código assim e ficaria feliz. O controller, só tá com as coisas do controller. E a model, a lógica nossa aqui do cálculo de média, nossa regra de negócio, tá na camada de model. Beleza, com isso aqui sim eu encerro a primeira parte das 3 partes desse vídeo. Agora a gente vai dar uma olhadinha em services. Bem, vamos só pensar um pouquinho antes de eu seguir. Alguns probleminhas que tem nesse cara aqui, né? A gente tem um arquivinho de model e diz que a gente está mexendo com um health profile. Beleza. Só que agora imagine que isso aqui se expanda e que comece a ter não só de calcular cisto de asma, mas calcular mais milhares de parâmetros que podem ter ao redor do coração, ou de repente frequência, e calcula x, y, z. Isso aqui pode ficar gigantesco, assim, gigantesco esse arquivo. E isso pode trazer alguns problemas, ainda mais porque a gente está preso aqui direto no Rails, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou trazer aqui alguns artigos, né? Um do Honey Badger, outro do Medium, e eu vou colocar esses links ali na descrição. Mas basicamente, a gente pode refatorar para services. E aí, basicamente, você está pegando ali as nossas regras de negócio, exatamente. Conforme aumenta. Cadê? Aqui. Vai ficar difícil de manter, difícil de reutilizar. Outra coisa, a gente pode acabar tendo regra de negócio espalhada em controller, um pouco na model, em outros arquivos, e aí fica bem acoplado e preso a toda a nossa estrutura do Rails. A nossa ideia aqui é pegar a nossa regra de negócio e desacoplar o máximo possível e colocar num lugar separadinho para a gente poder mexer e colocar onde a gente quiser. Ela não vai mais estar ali entranhada em pequenos pedaços ao longo da nossa aplicação. Então, a ideia do Service Object é exatamente essa. A gente vai ter ali desacoplar, para a gente manter a nossa regra de negócio limpa, fácil de ver, fácil de manter, fácil de testar. Beleza. Vamos lá para o código, então. Deixa eu apagar esse cara aqui. E vamos só fazer uma coisinha antes, aproveitando que a gente está aqui. Vamos colocar testes. Spec Rails. Beleza, aqui ó. Spec Rails. Esse cara aqui que eu quero. Então a gente pode ir ali. Fecha. Gem file. Posso parar esse cara aqui. Desenvolvimento e teste. Bundle. Vai fazer o bundle install pra gente. Ele pede pra gente fazer... Cadê? Aqui, esse cara aqui. Rails Generator Spec Install. Beleza. Beleza, com isso a gente deve ter a pastinha ali de testes. Beleza, temos testes. Vamos fazer agora um pouquinho de teste, TDD e resolver isso com o service bonitinho. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é onde ficariam os nossos services. Se a gente for olhar aqui o padrãozinho MVC, a gente tem as rotas, os controles, as views, os modos, a estrutura do MVC, o banco de dados. E esse aqui é o padrão que a gente já conhece. Quando a gente fala de services, pelo menos aqui no Rails, bonitinho do jeito que a gente vai fazer, a gente está falando ali com a regra de negócio. E regra de negócio, banco de dados, regra de negócio, que a gente precisa nesse quesito. Logo, as models, quando a gente fala aqui de models do MVC, o M do MVC é conceitual, não necessariamente significa o arquivo de models.
A gente tem aqui também as regras de negócio, que seria uma model, mas que não vai ser de fato o arquivo de models. Logo, o services para a gente aqui nesse caso vai ser uma extensão da model. Então, pô, service é um arquivo de model? Não. Ah, mas ele está na camada de model? Sim. Então, no nosso caso aqui, o service está na camada de model. Se ele está na camada de model ali do nosso app, etc e tal, o que a gente vai querer aqui que tenha? Services. Então, a gente vai criar essa pastinha services. E aí que a gente vai ter que testar os nossos services. Então, vamos lá para os testes. Agora que a gente sabe que vai ter que ter uma pastinha de services, a gente pode vir aqui e falar que a gente vai ter um teste de services. E nesses services a gente vai querer dar um nome para ele. Ele provavelmente vai estar dentro de um escopo, escopo de Heart Profile. Então, Heart Profile vai ter que ter a pasta também. Dentro de Heart Profile, sim, a gente vai ter um service. Que o nosso service a gente vai chamar de calculate mean arterial pressure underscore spec.rb. Beleza, a gente vai dar um require Rails helper. Depois a gente vai colocar o nosso describe, que vai chamar o nosso service aqui. Então, considerando que a gente está dentro da pasta de Heart Profile, a gente também vai querer que ele seguisse a mesma coisa. Heart Profile, que vai ter o calculate mean arterial pressure. Beleza. E a gente vai ter uma funcionalidade dentro dele. Beleza? Então, context, aonde a gente vai ter um método. Deixa eu só pensar se eu já faço assim ou não. Tá bom. A gente pode fazer o teste quanto ao método de classe ou de instância. Vou deixar assim, qualquer coisa eu mudo daqui a pouco. Então a gente vai ter aqui um... Esse teste aqui vai mudar, tá? Quando a gente for refatorar, por isso que eu não tô tão preocupado no momento, mas... mean arterial pressure. Beleza. It returns mean arterial pressure 26 for pass 130 são os valores que a gente já conhece, que estariam no nosso card, no nosso trabalho. E pad 80. Beleza, beleza. Então a gente vai ter aqui que o cálculo vai ser o nosso pan, vai ser igual a pad mais duas vezes, não, pass mais duas vezes pad dividido por 3. Se eu não me engano era isso. Beleza. E aí a gente pode dizer que o pass vai ser tal, pad vai ser tal, e o pan tem que dar 96. Beleza. O nosso pass é 130, o nosso pad é 80. Beleza. E agora o que a gente faz? A gente tem que dar um alô, mocar aqui, fazer não meu mock, mas vamos brincar aqui um pouco. Esse cara aqui é a nossa classe. Então, alô, tudo bem? De classe. Alô, subject, ponto to
receive, ele vai ter que receber os nossos argumentos como pass e pad. Depois a gente muda, que vai ser o nosso pass e o nosso pad. Considerando que tem o mesmo nome, a gente poderia só deixar os dois pontos funcionaria, mas vamos escrever tudo que vai ficar melhor pra gente. Então, pass, pad, beleza. Não, acho que não precisa dar alô aqui não. A gente poderia mocar, mas vamos sem fazer isso aqui. Então, eu espero que o subject ponto call passando pass pad tá, to seja igual nosso pan. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero chamar esse cara aqui. Vamos lá no na nossa model por enquanto. Cadê? Beleza. Eu quero que o nosso self ponto mean arterial pressure, esse cara aqui, ponto call, que vai passar esse cara aqui como pass e esse cara aqui como pad. Pass e pad, beleza. A gente já vai falar desse call aqui, beleza? Então quero que pegue a minha classe, dê um call nela, passando esse cara aqui, e isso me retorne qual que é a média, pra gente tirar essa regra de negócio daqui. Beleza, então eu espero que o meu subject, quando der um call passando esses dois, ele me devolva isso aqui. Beleza, vamos ver o que acontece. Rodando, ele não vai nem sequer achar o service, que a gente não criou ainda. Não existe art profile, beleza. Então, cadê meus services? Art profile, beleza. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso calculate mean arterial pressure underscore service.rb. Então, a gente vai ter a nossa class aqui, que vai ser o nosso... Ele está dentro da pasta, então a gente tem que fazer bonitinho, que vai ser o heart profile, calculate mean arterial pressure, service. E aqui vem mais uma coisa sobre service. A ideia do service, eu não sei se está aqui, vamos ver se eu acho aqui, Ctrl F, não, Ctrl F, aqui, ó. Nada mais é do que um poro. E o que é um poro? Plain Old Ruby Jackson. Tem bastante conhecido, mas o que é... Não, ele não falou aqui. É só um simples objeto de Ruby. Por quê? Eu não quero deixar ele acoplado a nada do nosso framework. Ele sozinho seria o suficiente para fazer as coisas. Essa é a ideia. Ele ser solto, desprendido, ponto. Então ele não vai aqui herdar de nada do Application Record, nada do Rails, nada de uma das coisas que poderiam ser. Do Active Record, nada. Ele é um poro. Bem simples, do simples. E a gente já vai bater mais um pouquinho sobre como ele é construído. Mas no nosso caso, a gente colocou aqui um escopo e aqui um nome descritivo do que o nosso service faz. Ele calcula a média arterial. Beleza. A gente vai ter alguns... A gente vai ter alguns métodos aqui, né? E o que a gente pode falar aqui? Def initialize
Gente, quanta coisa. Definitialize, onde eu vou setar alguma coisa. Aqui muda um pouco de projeto pessoa para pessoa, mas vai ser mais ou menos isso que vocês vão ver nos services por aí. Beleza. O que eu quero com isso? Como vocês viram quando eu mostrei ali na model, o meu objetivo é pegar da classe e chamar o método call. A partir da minha classe. Como vocês podem ver, eu não estou vindo de um objeto, de uma instância de objeto. Então eu quero passar o call vindo da classe, passar as coisas e ainda conseguir os dados daquele objeto. Beleza. Para isso, a gente vai chamar da classe. Aí, o nosso da classe vai fazer uma instância dele mesmo. No caso aqui, a gente vai ter ali o pass e o pad, que são argumentos de um hash. Logo eu posso chamar aqui o nosso args, por exemplo, ou keyword args. E eu tenho que avisar que é um hash, senão ele acha que é um array. Então, vou fazer isso. Isso aqui eu tenho que passar para o meu new, ou seja, o meu new também vai estar esperando esse cara. E esse cara aqui, eu posso dizer que arroba args vão ser o nosso hash. Beleza, isso aqui já começa a fazer algum sentido para a gente. Então, eu estou fazendo call, passando meus argumentos. Meus argumentos vão ser repassados para a instanciação dele, que é esse cara aqui de cima. E após terminar isso aqui, aí eu quero dar só um call. Beleza. Esse call aqui de baixo aqui, eu vou simplesmente dar um run. Porque eu já tenho os dados aqui no nosso run. Então, vamos voltar ali para model. Porque o que eu quero é que isso aqui esteja dentro do nosso service. Tá aqui a nossa regrinha. Beleza. A gente poderia vir aqui e falar que o PES é igual e aí substituir aqui. Poderíamos, mas vamos usar o orgs, que vai ser mais bonitinho. E como eu vou usar ele aqui embaixo, eu acho que eu já posso fazer um attr reader desse cara aqui. E eu posso usar ele mais bonitinho aqui na chave. Tô pensando se vale a pena trocar o nome ou não ainda. Eu acho que eu tô gostando mais do nome inteiro dele. Então, ó, eu vou receber os argumentos. Cadê? Eu vou dar um call na classe. Eu vou receber os argumentos. Os argumentos vão ser passados pro initialize, que é esse cara aqui, que aí vai me devolver um objeto desse cara aqui, que daí eu posso rodar um call, que vai rodar esse cara aqui, porque objeto call vai chamar esse cara aqui. E o call já vai ter os argumentos setados nele, só dá um run, que ele vai executar esse cara aqui e me devolver os valores. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você poder enxergar. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se agora funciona. Se não funcionar, a gente verifica o que aconteceu. Não existe esse cara aqui, então eu escrevi alguma coisa errada. Art proof. Ah, tá bom. Cadê meu teste? Sure. Service. Rename. Service. Vamos de novo.
Beleza, eu escrevi alguma coisa no nome errado. Vamos descobrir. Calculate mean arterial pressure service. Calculate mean arterial pressure service. Mean arterial pressure service. Parece estar certo. E aqui? Calculate mean arterial pressure service. Não parece errado. Vamos descobrir. Posso ter escrito alguma coisa errada em algum lugar. Parece que tinha alguma diferença, hein? Health Profile, Heart Profile. Estou usando Health Profile, tá? Já descobri que eu zoei os nomes. Então, Health Profile. Agora vai dar certo. Tá bom, então aqui vai ser Health Profile. Nos testes também vai virar Health Profile. E aqui vai ser Health Profile. Beleza. Vamos ver se eu não tiver esquecido nada. Beleza, agora tá certo. Wrong numbers given. Quando eu dou um... Onde que ele deu isso aqui? Linha 10. Esse cor aqui. Ele vem primeiro do meu... Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui. Cadê? Ah, tá. Não posso chamar de subject. Described class. Porque o subject é uma instanciação desse cara. Eu quero a classe em si. Rode um call com esse cara. Beleza. Vamos lá. Beleza. Nulo não pode ser convertido para inteiro. Sim, porque eu esqueci de mudar os nomes. Então, vamos dar uma olhada na model. A model não troquei de nome, então a gente vai usar o nome completo. Depois a gente arruma conforme precisar. Isso aqui não precisa mais estar gigantesco desse jeito. Aqui melhorou um pouco. Eu vou só quebrar para a gente poder enxergar. Depois a gente melhora mais. Beleza. Tá certo. Vamos rodar de novo o teste. Nulo não pode ser systolic. Arterial pressure, diastolic, arterial pressure. Esse cara aqui. Eu tô dando um call. Deixa eu dar uma olhadinha no service. Service. Perdi meu service. Achei. Eu pego que works. Dou um call. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Binding.break. Roda o teste. Vamos parar ali e ver o que tem nesse coleguinha aqui. Beleza, chegou até aqui. Ah, tá como PES e PED. Alguém tá chamando na PES e PED. Beleza, então esse cara aqui é quem chama o service, que deve ser lá na model. Ainda tá chamando como PES e PED, que estranho. Vamos ver de novo. Binding.break. Só se eu tiver outro lugar chamando ele ainda. Não chamou esse cara aqui, não passou direto pelo meu binding. Quem que tá vindo desse cara aqui? Então deve estar lá no controller, deve ter alguma sujeira ainda. Não, porque o controller agora não faz mais isso. O controller
manda direto. Então, quem que deve estar fazendo quequinha no teste? Isso. Então, aqui é systolic, diastolic. E eu que vou quebrar só pra gente poder enxergar tudo numa tela só. Tá bom. Tá bom. Agora a gente tira os bindings. Isso na moda, se não me engano, também deixei. Vamos verificar. Funcionou. Funcionou. Se ele funcionou, já fico feliz. Então, Rails S. Se a gente olhar agora aqui, a gente já vai fazer uma recapitulação do que aconteceu, mas se eu passar 130 e 80... Hard profile, health profile, hard profile. Por que é que ele está procurando health? Quer dizer, hard. Health profile. Deixa eu ver de novo o teste. Beleza. Vamos ver agora aqui. 130 com isso aqui. É health profile mesmo, não? Health profile, health profile, health profile. Calculate. Tá certo. Alguma coisa aqui não carregou. Ah, tá. Era um service. Acho que eu tinha que descer e subir aqui só quando carrega. Não. Health profile. Calculate mean arterial pressure. Vamos ver se tá com o nome certo. Teoricamente tá sim. Opa. Ah, tá. Ué, cadê minha moda? Service. Eu tava testando meu service, mas não minha model. Por isso que deu isso aqui de estranho. Mas tá bom. Então, o nosso teste, que eu testo a minha regra de negócio, funciona. E minha aplicação de fato também funciona agora. Perfeito. Agora, se os dois funcionam, a gente pode começar a olhar o que eu fiz aqui e apagar as coisas a mais. Então, isso aqui, a regra de negócio não está mais na model. A regra de negócio também não está mais no meu controller. E a minha regra de negócio está encapsulada aqui no meu service. Deixa eu parar aqui a aplicação só para a gente focar no código. O que eu fiz aqui? Vocês podem ver que isso aqui é um poro. Ah, e por que eu falo que é um poro? Não tem nada aqui que eu tenha passado que me prenda ao framework. Então, essa aqui é uma das ideias. É evitar ao máximo que o seu service esteja preso à sua estrutura do framework, do seu ORM, ou coisa assim. Claro, você vai ter que passar uma coisa, vai ter alguma coisa presa aqui ou ali, mas a gente evita ao máximo que isso aqui esteja preso. Então, por isso que é um poro. Ele não está preso a ninguém aqui com o extend de alguma coisa que tem extend de Active Record, blá blá. Eu não tenho outras coisas que estão dentro dele, prendendo ele. Todos são passados como dados que são calculados e retornam, ponto. Então, já facilita aí, dele estar realmente separado. Segunda coisa, toda a nossa regra de negócio está aqui dentro do run. E por que está dentro do run? O run está dentro do private. Ou seja, só uma instância consegue chamar esse cara e só a própria instância. A gente não consegue acessar diretamente, a gente já protege. Então a gente evita que tenha comportamentos estranhos. O nosso run é chamado pelo call. O nosso call, para a gente ter um objeto, a gente tem que passar o hash. Então a gente vai chamar um call e ele vai gerar o objeto para a gente, que vai chamar o nosso call, que o nosso call não é privado, e o nosso call sim pode chamar o run.
Então a gente com tudo isso não acessa mais diretamente o run, nossa regra de negócio está separadinha, nosso poro não está acoplado e a gente mantém que... Ah, mais uma coisa, a gente também mantém uma única funcionalidade para os caras. Qual que é a ideia do service nesse sentido? A gente tem que ter um nome claro do que ele está fazendo e a ideia é que ele faça uma coisa bem feita para a única coisa se preocupar com essa regrinha de negócio naquele momento. Claro que podem ter outros métodos, def, double... Como é que é o nome disso aqui? Diastolic, blá, 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 blá. Aonde ele devolveria esse cara aqui e a gente utilizaria esse cara no lugar dele. Opa. A gente pode fazer isso conforme a necessidade da regra, como for complexa, etc e tal. Então não precisa ter só o run. Mas a gente vai evitar. Tudo que a gente quer é que tenha um único método que as pessoas possam ver, acessar. E esse método vai chamar um método de entrada lá dentro dele, e aí esse método pode ter outros métodos. Então, a gente só tem uma porta de entrada para executar a função que o calculate tem que fazer, que o nosso service tem que fazer. Nosso service só tem uma coisa que ele tem que fazer direito, por isso que o nome é tão claro e ele tem toda essa construção. A gente vai ter parte da classe, a gente não vai instanciar, ele que vai ser instanciado. Então, a partir da classe a gente chama o call vai instanciar ele com quantos argumentos a gente passar. Então já estou deixando genérico. E aí sim ele vai chamar um método público que chama o privado. Ou seja, a gente também não acessa ele diretamente. E lá estão as regras de negócio. Então deu para entender mais ou menos. É um negócio específico, limpo, desacoplado e que segura apenas a regra de negócio daquele caso. Com isso você consegue desacoplar muito bem a sua regra e deixar muito mais limpo, fácil de manter. Deu problema na regra de cálculo da média de pressão. É dentro do service, acabou. Não está parte no controller, parte na moda. É dentro do service. Muito mais fácil de achar, debugar, de testar. Ah, precisa fazer uma modificação. É dentro do service. Nada impede de um service receber outro service como parâmetro, fazer mais coisas juntos. Nada impede desse tipo de coisa acontecer. O ponto é que você tem que lembrar dessa estrutura aqui. Beleza. Se você chegou até aqui, parabéns, teve uma introdução a service. Já viu que é um poro, já viu os services, já viu que a gente está separando, melhorando, deixando mais fácil de manter, de testar. A gente também separou a regra de negócio, está em outra camadinha, muito melhor do que deixar ela preso. A nossa model ficou limpa. O nosso controller ficou limpo. Não precisamos se preocupar com create, com update, ele já está fazendo tudo perfeitinho para a gente. Então, com isso aqui, você já teve a primeira parte do que é um service. Você chegou até aqui, entendeu tudo que eu mostrei, meu, já tá ótimo, maravilhoso. Agora a gente vai evoluir um pouquinho esse cara. Agora a gente vai chegar no passo de, bom, se você já se sentiu confortável com fazer o CRUD com a funcionalidade e também agora ficou confortável em fazer um service, agora a gente vai para o próximo passo, onde a gente dá uma refatorada e deixa ele mais espertinho ainda, a gente explora mais as possibilidades. Caso você ainda não esteja assim tão confortável, eu aconselho a retornar, dar uma lida. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários, eu explico aqui alguma coisa que pode ter ficado meio nebuloso, não tem problema nenhum. Mas, de tudo isso, agora a gente vai subir mais um degrau. Se você conseguir acompanhar e falar, bem, entendi tudo que está nesse vídeo aqui, parabéns, seu código deve estar começando a ficar assim, filé, bonitinho, gostaria de vê-lo. Aliás, se vocês forem estudar isso aqui, fazer esse código, bota aí nos comentários o link pro seu Git com ele. Tô curioso para saber como é que vocês estão construindo as coisas. Bem divertido. Bem, vamos seguir as boas práticas aqui e começar fazendo os testes. Eu vou fazer os testes e conforme as coisas forem andando, eu vou explicando o que eu tô fazendo. Tá bom. A primeira coisa que vocês devem ter notado é que o nosso service tem regras para ser criado. Ele vai ter um initialize, ele vai ter um call, ele vai ter outro call, ele vai ter o run, ele vai ter um private, ele vai ter um attr reader, ele vai ter o run. Eu vou ter que escrever isso toda vez que eu quiser criar um service novo. Ah, amanhã eu tenho que outro cálculo de frequência. Pô, não é legal. Esses caras aqui tem cara que eu vou repetir assim inúmeras e inúmeras vezes. Então, por que não separar ele numa camadinha anterior e reutilizar ele para todos os meus services? Para isso, a gente vai ter que fazer um cara que centralize esses caras aqui.
Então, vamos criar um teste que vai ficar em services, porque vão ser para todo mundo. E o nome dele vai ser, vamos seguir mais ou menos o que o Rails faz, application service spec.rb. Application service spec ponto, acho que serve pra gente. Tá bom. Então, require, Rails helper, describe, application service, ele vai ter que ter o context dos dois calls. Então ele vai ter um para esse e um para esse. Beleza. Eu vou pensar no run, mas vou pensar no run encadeado. Então, o que eu quero? O run, eu quero que ele seja uma boa prática, que todo mundo utilize o run. Assim eu não tenho que me preocupar se um chama run, outro chama perform, outro chama execute. Vamos padronizar tudo como método run. Assim todo mundo escreve run e tudo funciona. Então com isso eu quero que it cannot instantiate without setting run method. Não vou poder instanciar um service se ele não tiver o run. Beleza. Outro teste que eu vou querer é que se ele instanciou, instantiate without when run method was set. Vai conseguir instanciar quando o método run tiver sido setado, tiver sido definido, declarado no meu service. Beleza, então criamos aqui um padrão. O context call it eu quero que quando chamar o meu call da instância, ele me chame o run, que é o nosso padrãozinho lá do nosso service. Quando chamar o call, eu quero que ele chame o run. E eu não quero que ele possa dar esse new, esse new, se os meus services que dependerem dele não tiverem um run definido. São umas regrinhas básicas, mas que vão servir pra gente. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fingir aqui mocar um run nele. Então, allow subject, então uma instância do meu service to receive run. Então, digamos que eu estivesse instanciando meu application service, eu vou dizer que ele tem um run definido para ele. Aí eu vou dar um subject.call e eu espero que depois que eu chamei esse call, ele tenha chamado run. Então eu espero que o subject to have received run. Então beleza, o que eu fiz aqui? Primeiro eu peguei o meu objeto, uma instância de um application service. Digamos que alguém conseguiu fazer um objeto no application service e injetei um método run nele. Falso, mas injetei. E aí que eu dei um subject.call, ou seja, chamei esse cara aqui a classe. Não, chamei a instância, que é o que eu tô fazendo aqui, e dei um call. E esse aqui, ou seja, eu tô chamando esse cara aqui. Quando eu chamo esse cara aqui, eu espero que ele chame isso. Então eu tô torcendo para que isso aqui exista e funcione. Beleza, beleza. Além disso aqui, eu tenho que criar aqui as regras. Então,
Eu espero. Nesse caso aqui, quando não tiver, eu quero que jogue um erro. Para eu testar o erro, se eu colocar simplesmente o call aqui no meu subject, ele vai quebrar e não vai cair no meu expect. Então, eu vou querer que expect, agora com chaves ao invés de parênteses, porque ele vai executar aqui dentro e pegar o erro, para não quebrar nosso switch de teste. Subject. Acho que esse cara não devia estar aqui. Ponto call. A gente já vê. To raise error. E que tipo de erro? Run time error com uma message. Qual que é a message? Private method run is missing inside your service. O método privado run está faltando dentro do seu service. Esse cara aqui é aqui. Que eu tô fazendo um do subject. Então, se é do subject, é um método de instância. Beleza, nesse caso aqui, eu vou fazer parecido, que é expect subject.call ponto not to raise error. Então aqui, ó, eu espero que uma instância desse cara aqui, se der um call, não dê erro. Só que para ele não dar erro, que é aqui, ó, nesse caso aqui vai dar erro, que é o que a gente espera que seja normal. Aqui é o message. Então, se não tem o run definido, tem que dar o erro. Então, eu quero que tenha o run definido. Então, eu posso falsear aqui o run. Então, described class ponto class eval. Estou injetando nele, tá? Esse cara aqui. Existem outras formas de fazer isso, mas eu decidi tomar esse caminho aqui. Pronto. Então, ó, peguei aqui, ó. Tem esse cara aqui que não tem run. Começou o teste, ele vai pegar esse cara e injetar um run, que não faz nada, mas injetar um run. E aí, quando der um call no meu subject está instanciado, por ter este run aqui, não vai subir erro. Já nesse caso aqui, eu vou instanciar o cara e dar um call. Ele vai tentar esse cara aqui, vai dar um erro dizendo que... Aliás, se eu colocar só subject, talvez já dê erro sim, precisa dar o call. Vamos testar. Terminal, new terminal. RSpec. Ele vai dizer que não existe nenhum application service. Eu esqueci de escrever alguma coisa. Isso está no service, está no lugar errado. Tem que estar nos testes. Pronto. Vamos de novo. Beleza. Não existe application service. Beleza. Esse é o nosso primeiro problema. Então, se a gente for lá em services, application service.rb. Então, class application service. Vamos dar uma olhadinha nesse cara. Beleza, agora sim. Deu um monte de erro. Runtime error. Escrevi ele errado, será? Runtime error. Deve ser minúsculo. Vamos de novo. Beleza, agora não deu runtime error. Então, esse cara aqui não existe o método call lá nele, beleza. Esse cara aqui... na verdade, descobriu que o call também não existe nele.
E também não tem método call. Beleza. A gente conseguiu criar os testes, teoricamente estão bonitinhos. Eles estão falando exatamente qual o problema. Então, quando chamar um ponto call de um subject... Ué, tô fazendo a mesma porcaria ali. Não testei o da classe. Deixa eu pensar se eu faço isso aqui ou não. Eu vou deixar esse cara pro outro cara. Eu vou pegar esse cara aqui, como eu usei tudo subject. Aqui. Qualquer coisa, eu dou um new ali e a gente volta pra cima. Mas não vai ser necessário, eu acho. Então, vamos de novo. Run terminal rspec. Fecha esse cara aqui. Beleza. Continue igual. Tá bom. Agora a gente vai pro nosso application service. E agora, esse cara aqui vai ser um carinha um pouco mais complexo. Então, vocês já viram que ele vai ter aquele padrãozão. Initialize. Aí vai ter o def call. Aí ele vai ter o self.call. Aí ele vai ter o private. Aí ele vai ter o attr reader que works. E aí ele vai ter o def run. Esse aqui é o básico do básico. E agora a gente vai fazer uma coisa mais avançada que a gente fez no anterior. Então, a gente poderia simplesmente vir aqui e falar que eu vou passar o keywords. Argumentos de chave e valor, que são hashes. A gente poderia simplesmente fazer isso aqui, mas eu quero fazer diferente. Eu quero falar, se você passar um array, ou se você passar um hash, eu vou aceitar. Eu poderia ainda fazer o mas vamos simplificar. Pô, mas como é que será que eu pego esses caras aqui dentro? Então, eu aqui vou chamar de args, que são o nosso array, e de valor, que args, e vamos ver esses caras. Como que eu pego esses caras? Bem, esse cara aqui eu poderia simplesmente fazer isso, mas ele vai dar pau se eu não passar nenhum. Então, eu preciso pelo menos dizer que eu estou tentando passar algum. E aqui vai ser a mesma coisa, onde eu vou colocar um nosso hash, baseado no nosso hash que pode não estar sendo passado. E se estiver sendo passado, senão ele vai ficar nulo, eu dou um deep symbolize isso para ter certeza que está como symbol as chaves e não como strings. Beleza. Então, independente do que eu passar aqui, ele vai pegar esses caras e colocar em args ou keywords. Beleza. Aqui eu vou simplesmente no meu call. Eu vou inverter de posição para ficar mais bonitinho. A ideia dele é simplesmente dar um run, certo? Se eu só vou dar um run, eu posso escrever de outras formas. Poderia vir aqui e colocar tudo numa só. Def call ponto e vírgula run end. Isso funciona? Funciona. Pronto. É a mesma coisa daqui, teoricamente, só que uma linha. E na última sintaxe a gente ainda tem o endless function, que é o que eu vou utilizar aqui, porque, como eu disse, o objetivo aqui também dá mais explorado. Então, eu vou ter um call, que ele vai ser do que executar o run. Isso aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Eu vou apagar aqui, só para deixar limpo, mas deu para entender. Melhor, vou deixar aqui e daqui a pouco eu apago, porque eu ainda vou fazer mais coisas aqui. Então, o self-call vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar um new, onde eu vou passar array ou hash. Então, esse cara vai receber array ou hash. E aí, desse cara aqui, eu dou um ponto call. Como vocês viram, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar tudo numa linha, funcionaria. Ou endless function, onde ao invés disso eu vou dar um igual
Eu geralmente gosto de fazer assim para não me dar dor de cabeça. E é isso. Vou deixar junto. Então, isso, igual a isso, que é igual a isso. Agora sim, já que você já tem tudo isso aí, eu posso... Opa, quase pagar. Porque aqui eu tenho que agora o args também. Agora sim. Agora eu posso apagar esse cara. Posso apagar esse cara. E pronto, temos uma casca para o nosso aplicate. Agora vamos lá. Terminal, new terminal. RSpec. Beleza, agora só falhou um, ó. Todos os nossos testes funcionaram. Nosso call chamou o run. Tudo tá... Por exemplo, vamos fazer... Deixa eu ver se eu posso quebrar. Vamos fazer quebrar. Call vai chamar... Bolha. Não, vamos fazer batata. Batata. Nosso call agora chama batata. Ó, a gente só tem uma falha. Vamos rodar de novo. Duas falhas. Pra vocês verem como os nossos testes estão funcionando, ó. Esperava que chamasse run pelo menos uma vez, chamou 0 vezes. Então o nosso teste lá funcionou. Estamos seguindo a risco que o nosso teste pediu. Então a gente está falando, ele vai ter o run. Vai. Então a gente fez aqui. Quando chamar o call, tem que chamar o run. Nossos métodos têm que ser chamados de run. Pronto. Porém, ele está dizendo esse cara aqui, ó. Não funciona não, ele não soltou erro, quer dizer que qualquer um pode criar um cara sem o run. Poxa, e como é que será que eu obrigo todo mundo a ter esse run aqui? Simples. Eu venho aqui e eu faço um raise private method. A gente tem que fazer que nem a gente fez lá. Run is missing inside your service. Vamos ver se eu não errei a frase. Eu coloquei com S minúsculo. Beleza. Raised. Onde que ele falhou nos meus testes? Na 11. Ponto. Call. Vamos dar um bind aqui. Binding. Ponto. Break. Vamos ver o que acontece. E aí só preciso rodar esse cara aqui. Subject.call. Raise is missing inside your service. Aqui tá certo, rodou aqui. Só se eu tô escrevendo alguma coisa errada em algum lugar e eu não tô enxergando. Continue. Então se eu voltar pra cá. Beleza, tirar esse binding. Vamos ver o que acontece. Eu acho que eu já até tenho alguma ideia. RSpec. Beleza, como a gente deu esse class eval aqui, eu tenho quase certeza que ele está fazendo o que eu não quero. Isso não deveria ser assim? Não. Por isso que esse class eval aqui talvez não seja a melhor ideia. Mas agora funcionou. Perfeito. O que que nossos testes estão fazendo aqui? Estão testando, então se eu criar um service que herde do meu cara e não tem a run, isso vai dar ruim. Vamos ver o que acontece? Então, ó, primeiro, vamos lá. Vamos botar esse cara de pé e vamos ver o que acontece, ó. Rails S. Vamos ver na prática isso funcionando.
Tá aqui. Vou colocar 130, 80, criar. Funcionou, certo? Chamou aquele meu service que ainda tá lá sem eu ter mexido. Beleza. Agora que ele foi lá... Deixa eu fechar isso aqui que não tá me ajudando. Se eu voltar agora no meu service e ele add de application service, subir de novo. Vamos tentar criar um novo. Vamos ver o que vai acontecer. Sou um desenvolvedor e acabei de criar um no meu health service. Oh, isso aqui não era para ter acontecido, meu filho. O que você não fez? Ah, tá. Fez sim. Ele deu certo porque tem um run. Vamos dizer que eu sou um novo cara. Acabei de criar esse cara aqui, não sabia, mas herdei de application service. Coloquei batata. Esse cara não precisa, senão vou me atrapalhar. Rails S, volta aqui. Vamos tentar de novo, ó. Não tem o método run, o meu service. Vocês viram que ele funcionava com run, mas não tem método run. E eu tô comendo bola. Alguma coisa aqui não tá dando certo. Eu estou herdando de application service. Application service tem esse cara aqui. Então, se eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui. Eu não deveria tê-lo. Vamos de novo. Alguma coisa eu tô perdendo aqui nessa história. Você sobe. Application service. Ele vai dar um nesse cara aqui. Que aí tem o run. E aí quando chamar o call, o run, ele vai chamar esse cara. Ah, tá. Porque daí ele teria que chamar o run. Eu posso vir aqui e colocar run unless self.class.private method defined run. Então rode o run se ele não tivesse sido definido. Vamos ver o que acontece, se isso serve pra gente. New 130, 80, criar. Por que ele não parou aqui? Não sei. Binding.break. Vamos descobrir. Destroy. New 130, 80, create. Opa, por que ele não parou no nosso application service quando a gente deu initialize? Porque ele não está usando o initialize do nosso. Tá bom. Tá bom. Faz sentido. Então, se a gente estiver fazendo desse jeito aqui... Deixa eu só ver se o RSpec continua passando, se eu não crashei nada. Beleza. A gente pode vir aqui no Calculate. E agora o Initialize não usa mais o Initialize dele. O Call não usa mais o Call dele. O Call dele também não usa mais esse. Só vai ter o Private com o batata. Perfeito. Então... Rails S... Destroy, vamos ver se agora funciona, onde é 130, 80. Aí, private method run is missing inside your service, é a nossa mensagem. Oh, tá faltando colocar o method run dentro do seu service. Oh, sou um desenvolvedor novo, não sabia que tinha que criar um service assim, pronto, tá no padrão. Eu add application service, faço privado um run. Perfeito. Então agora se a gente for lá, ó, cadê? Desse subir, tenta criar, criou. Agora tá funcionando, vocês viram. Então com isso a gente conseguiu forçar com que todo mundo use sempre essa mesma estrutura. Deixa eu reduzir aqui um pouco. E essa é a estrutura padrão de todos os application services, com initialize, call, run, private. E o que facilita é que agora toda vez que for criar um service novo para calcular seja lá o que for, você vai criar isso aqui. O service, herdando de application service, um private, não precisa desses caras aqui.
E é isso. É um run e um private. Então você cria private, run e o resto você pode criar o que você quiser ali dentro. Vai funcionar. Olha aqui, a nossa regra de negócio é só isso aqui. Ah, pronto. Ele precisou modificar essa regra, tá fácil. Beleza, mas isso aqui ainda não resolve todos os nossos problemas. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. O que eu quero de fato é mudar um pouquinho aquele controller. E quando eu digo que eu quero mudar o controller, eu já tenho do Calculate, eu já tenho do nosso application. Eu vou fazer ali direto, mas vai ser divertido para brincar. Vamos explorar. Agora é mais de explorar, não que seja exatamente necessário, principalmente no nosso cenário, mas a gente vai brincar um pouco. Então, persist. Heart ou health? Nunca lembro agora, o nosso é health. Health. Profile. Service.rb. Beleza, então class heart profile persist. Eu tô com um negócio na cabeça. Health profile persist heart profile service, que é de application service. Logo depois de tudo isso, tudo que a gente precisa para rodar ele é um private e um run. Beleza, com isso aqui eu já posso fazer o que eu quiser. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar esse cara, os nossos... Eu vou querer que toda aquela parte de update, etc e tal, seja feita aqui dentro, que é a parte de persistência. Para isso, eu vou definir umas actions. Def actions, porque ele vai rodar tanto para o create quanto para o update. Nossas actions vão ser um hash, onde eu vou ter um create, que vai ser um lambda. E eu também vou ter um update, que também vai ser um lambda. Não só isso, dentro desse lambda eu vou querer um target. Que vai ser o nosso health profile.new. Tá bom. Opa. Target.new. E ele vai receber os nossos parâmetros como hash. E eu também vou querer que isso tenha o nosso cálculo dos parâmetros dinâmicos. Parâmetros, que vão ser, no caso, só vai ter um que vai ser a média. Então ele vai ter os que foram passados pelo usuário e os calculados dinamicamente. Beleza, dito isso, vou ter um result, um resultado, se ele conseguir salvar ou não, que vai ser @target.save, como se estivesse lá no controle. E depois disso eu vou querer construir um resultado de volta, que vai ser um tipo hash, porque daí eu vou poder falar, se fez isso, redirecione para tal coisa. Vai servir, então, result underscore hash, que vai ser o nosso target, que se deu certo ou não. Target, que se deu certo ou não. E o nosso result. Por que eu fiz dessa forma aqui? Porque o nosso update vai ser parecido, mas vai ser, ao invés disso aqui, vai ser target.find, passando o nosso ID.
Então isso aqui nesse momento vai ser uma classe, nesse objeto... Não. Né? Classe, que vai devolver um objeto. Aí sim eu vou ter objeto para salvar, objeto para salvar. Então aqui tá certo. Então aqui eu vou ter um update. O update vai receber a mesma coisa, vai ser os params. Acho que eu não preciso nem disso aqui. E vai ser a mesma coisa. Que vai estar aqui. Beleza, e depois eu vou querer só devolver com o target e o result. Essa linha e essa... Não, e o parâmetro dessa linha são iguais, mas isso aqui é diferente. Tá bom, pra mim tá bom. Depois qualquer coisa eu jogo esse cara num cara só. Então com isso eu vou ter minhas actions. Quando eu passar meu run, eu ou vou querer chamar o create, ou vou querer chamar o update, dependendo de qual action eu tiver sendo chamado o meu service. Perfeito. Então, para isso vou ter que ter meu target, vou ter que ter meu ID, também vou ter que ter calculado meu dynamic. Para isso então vou chamar aqui um define instance variables. E depois disso, que eu tiver elas feitas, aí sim eu vou querer chamar meu action na chave do meu @action e dar um call nele porque ele é um lambda. Então vou pegar nas minhas actions baseado na minha action create ou update e dar um call nele. Tá bom. Só não gostei muito disso aqui. Não tá num lugar bonito. Pronto, assim pra mim faz mais sentido. É do lambda, beleza. Agora ficou um pouquinho mais bonito. Tá bom, agora eu vou precisar criar essa função aqui. Então, def. Aonde eu vou ter, em alguns casos, o @id. Então, o id vai vir sempre por keywords no meu id. Tá certo? O meu target é uma classe, então object ponto const get o meu keywords na chave target. Então, que o meu controller passar de modo, eu vou usar ele aqui. Beleza. Aí aqui eu vou ter minha action, que vai ser a action que eu tiver lá, também vai vir de keywords na chave action. E aí para fechar eu vou ter meus parâmetros, params, que vai ser o meu keywords na chave params. Para finalizar eu vou ter meu @dynamic params, que vai ser um build params hash from all keywords services. Beleza. Feito isso aqui, o que eu vou precisar? Buildar isso de quem eu mandar. Eu já vou brincar com esse cara aqui, que esse aqui é o pulo do gato nesse service. De resto até que não tem nada absurdo, não. E aí eu vou ter que devolver esse cara aqui, que vai ter um object e um is succeeded. Acho que é isso mesmo. Posso ter escrito algo errado, mas por hora tá bom. E o que que eu vou devolver? Um objeto, onde eu vou ter um object que vai ser meu object e um is succeeded, que vai ser o is succeeded. Bem, vocês sabem que eu poderia simplesmente omitir isso, funcionaria, mas por questões didáticas, vamos deixar aqui.
tira esse espaço a mais. E tá quase pronto o nosso de persistência. E vai ter um motivo porque a gente tá me fazendo isso aqui. A gente vai brincar um pouco. Agora que falta esse cara aqui. Mas para eu saber esse cara aqui, eu tenho que montar o meu controller para funcionar dessa forma. Então vamos lá pro controller. Controller. Quando eu chamar o create, quem vai fazer o create agora não vai mais ser o new. Eu simplesmente vou querer chamar aqui antes do meu turno persist heart health profile. Isso aqui eu quero que vá embora. Perfeito. E esse cara aqui eu também vou querer antes desse cara aqui. Beleza. Feito tudo isso, eu não vou mais ter esses caras aqui. Então, nem esse, nem esse, nem esse. Eu vou querer chamar eles, por enquanto, de só result. Tá bom. Que é o resultado da persistência. Poderia chamar eles de daquilo lá, mas pra gente vai servir assim por enquanto. E aí que aqui eu não vou mais ter o save, nem o... Então, na verdade, eu vou ter se o result na chave is succeeded. Então, se ele conseguiu, deu sucesso, faz isso. Mesma coisa no update. Quem vai fazer esse cara aqui é o outro cara. Então, se deu certo, isso aqui. Se deu certo, isso aqui. E agora, esse @result daqui vai ser o nosso object. Beleza, então persist, que é o nosso service, e vai trazer um resultado, que vai ter o objeto e o succeed, que é o que a gente fez aqui no nosso service. Ao final ele vai trazer isso, que é o que rodou disso depois de ter feito o update ou o create. Então o que está faltando agora aqui é esse dynamic aqui. E para ele funcionar, a gente vai ter que mexer lá no nosso controller, aonde eu vou chamar esse cara daqui. Nossa. Tô escrevendo tudo errado, tá bom? Beleza. Quando chamar esse cara aqui, eu vou ter o nosso result, que vai ser o que vai estar sendo usado lá em cima. E o que ele vai ser? Vai ser o nosso help profile na chave persist help profile service.call, abrindo e fechando. E agora a gente tem que ter o target. Além do target, a gente vai ter um ID. Além do ID, a gente tem que ter a action. Além da action, a gente tem que ter o params. Além do params, a gente tem que ter os services. Beleza. Alguns aqui a gente pode tirar fácil de alguns lugares. Então, considerando que a gente tem no update, ele vai pegar esse cara aqui. Então, a gente vai ter esse cara aqui. Então, quando a gente estiver falando de ID, a gente pode dizer que esse cara aqui, se existir, eu quero o ID. Senão vai ficar como nulo o ID lá dentro. Tá bom, já resolve meu ID. O meu target, eu vou chamar aqui de Health Profile, que é o nome da minha model em formato de texto. Que daí, quando tiver aqui dentro, ele vai pegar a partir do const get. Ele vai pegar realmente, de fato, a minha constante, que equivale ali meu RMzinho, model, blá, blá. Então, beleza. A minha action, essa tá fácil, action name.toSymbol. Então, action name, que vai estar como string, a gente faz em symbol para ele poder bater com esse cara aqui, que vai ser um symbol. Beleza. Os parâmetros a gente já tem aqui, que é o health profile params
ponto .asJSON, beleza, e os services, que é a parte interessante disso aqui, a gente vai passar como vários, sabe-se lá quantos, que a gente quer controlar muito bem controlado. E é onde vai ter o pulo do gato e falar, por que eu estou fazendo todos os persisters dessa forma? Por causa desse cara aqui. Aonde a gente vai dizer que o min arterial pressure vai ser o nosso heart profile, health profile no calculate. Deixa eu pegar um nome que tá mais fácil. É esse cara aqui. Beleza. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando meu service como um argumento dentro da chave service. Quer dizer, eu tô passando meu service de calcular como um argumento do meu service. Ou seja, se é um service nessa chave. Meus services vão ser passados para o meu persist. Então, meu persist vai receber todos os services que eu quiser passar. E aí ele vai montar os parâmetros que eu passar dinamicamente. Qual que é a parte interessante disso? Vai ser modular. Digamos que eu tenho um cliente que não possa usar aquele serviço lá porque é premium. É simples. Pronto. Tudo funciona. Ah, aquele cara ali assina o premium, ele paga por esse serviço. Pronto, ativou um módulo para ele. Simples assim. E isso aqui poderia não estar aqui, estar atrelado a um usuário, e o usuário ter os seus services, e aí simplesmente service seria sei lá, @user.services. Não sei, alguma coisa assim que devolveria esse hash para ele e colocaria aqui, pronto. Ativou no banco que o cara tem aquele módulo, tá ligado. Ativou, desativou, não tem, pronto. Simples assim. E essa que é a parte legal disso aqui, olha como tá fácil de manipular isso aqui. Só que talvez nem precisasse ficar aqui, mas gostei, ficou bonitinho, vai servir pra gente. E agora faltou construir esse pulo do gato que tá aqui. Então, pra gente fazer esse cara aqui, ele vem dos nossos keywords. Então, keywords, nossa chave services, ele vai ter chave e valor. E eu quero devolver chave e valor para cá, porque é o que vai para o nosso banco de dados. No min vai receber o resultado do nosso calculate. Então, min vai ser uma chave do tipo... Esse build aqui, o que ele tem que devolver? Um hash que vai ter a chave min arterial pressure, dizendo que é 96. É isso. É isso que a gente está fazendo aqui dentro. E como posso ter vários ali no meus services, como vocês viram, aqui, ó, 1, 2, 3, quantos eu quiser ter, eu tenho que fazer alguma coisinha mais esperta aqui. Então, esse cara aqui, ponto inject. O inject vai começar, que vai ser como se fosse um map aqui pra gente, mas não é bem um map. Vai começar com um acumulador ali, que vai ser nosso hash, nossa chave. E para cada um que ele for, ele vai ter um acumulador. O nosso acumulador vai se chamar result hash, que começa com aquele hash vazio ali. Então, esse result hash equivale àquele hash vazio. E cada vez que ele passar em uma linha daquela dos services, a gente vai chamar esse cara que ele estiver passando de service key value array, que ele vai passar como um array, como a gente está percorrendo ele, vamos dizer assim. Beleza. E aí eu vou ter que devolver um hash, que é isso aqui, onde eu vou querer a chave, que é desse cara aqui, e o valor, que é desse cara aqui. Então, basicamente, vai ser o service key value.first, que é a nossa chave, e dentro dessa chave vai ter o valor, que o valor nada mais é do que esse cara aqui, ó. Primeiro, segundo, beleza, beleza. Ele vai ter a primeira que é a chave, depois ele vai ter o valor, que vai ser um ponto call, que vai passar o nosso keywords.params. Vai servir porque a gente usou mesmo o nome da model, vai servir. Então, keywords, que vai ser nosso params.
params. O que eu tô querendo dizer aqui que vai servir porque é o mesmo? Esse cara aqui é o nosso, vai ser o nosso, esse last aqui vai ser o nosso service de calculate. O nosso calculate, ele já tem esse cara aqui, ó, que está sendo passado por params. Se eu tivesse usado aqui o pass, não daria certo. Mas como eu já estou usando esse cara aqui, que já vem dos params, que vem da moda, que vem do controller, porque lá no controller já estou chamando assim, ó, todo mundo com o mesmo nome, vai funcionar e passar direto. Então ele vai passar aqui, nossa chave valor, vai devolver esse cara aqui, vai devolver pra gente isso aqui. E se a gente tivesse mais um service lá, ele poderia, sei lá, ter dizendo que o batata é 32. E de onde que eu tô tirando isso? Porque se a gente tivesse aqui um cara chamado batata com o calculate batata. Pronto. Só isso aqui já bastaria para ele enfiar o batata no meio da história. Deixa eu fechar aqui só para ter uma tela cheia aqui do service. Não vai dar para colocar tudo numa tela só. Mas dá para ver. Opa. O importante é o de cima. Esse de baixo aqui tá tranquilo. Então vou lá para cima. Ó. O importante é isso aqui. Esse aqui é o nosso service de persistência. Seja um create update, ele vai fazer tudo isso, trazer os resultados e dependendo do módulo que a gente passar, ele vai ativar ou não o módulo. Beleza. Beleza, vamos testar e ver se eu não quebrei nada, porque tem muita chance quando a gente mexe assim, ainda mais que eu não fiz os testes. Fica aí meu convite para quem quiser fazer o teste disso, é bem legal. O RSpec tem que continuar funcionando. Rails S. O que acontece? New a 130 com 80. Create Health Profile. Escrevi em algum lugar ali. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Health. Ctrl F. Achei. Health Profile. Beleza? Sobe de novo. Vamos lá. Volta. F5. New. 130. 80. Beleza, string can't, porque esse cara aqui deve estar como... Esse cara não era para estar como string. Que a gente usou decimal. Se a gente usou decimal, tem um cara aí que precisaria estar... To e... Deixa eu só pensar se eu faço isso aqui ou no próprio calculate. Porque como eu coloquei to e ali no final, eu poderia simplesmente passar o to e aqui. Então, ponto to e ponto to e retirar lá do final esse cara aqui. Dá um Ctrl S, um Ctrl C. Vamos de novo. Volta, F5, 9, 130, 80, cálculo. Perfeito. 130, 80, 96. Se eu editar agora aqui para 120, tem que mudar para 93. 93 funcionou. Como eu disse, o cara não tem aquele módulo lá. Desativou. Vamos destruir, o cara não tem. Então, 130, 80, ele não tem o modo de calcular a média, não vai calcular a média. Opa, calculo por quê? Eu não chamei o persist. Você aposta quanto que eu estou usando coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o que eu estou fazendo de errado. Calculate. Estava aqui. Esse cara aqui eu não preciso mais. Pronto. Então vou tirar ele, a responsabilidade dele daqui. Para.
Sobe, vamos ver o controller. Volta, apaga, vamos lá. O cara não tem aquele módulo. 130, 80. Não tem aquele módulo, ponto. Ô, mas eu paguei vocês, eu preciso desse módulo. Ô, tá bom, desculpa, deixa eu ativar ele aqui. Ativei essa linha. Pode testar aí. Ô, simples assim, ativamos ou ativamos um service para alguém como um módulo. Ele poderia estar pagando ou não. Claro, isso aqui ainda não está 100% adequado, talvez eu mostrasse uma coisa para cá ou para lá, mas com isso aqui já deu para explorar bem o que são services. Então vamos dar só uma recapitulada nessa última parte, porque é meio complicadinho. Então eu falei, beleza, quando o cara for criar ou atualizar um profile, ele vai executar essa minha funçãozinha. Essa minha funçãozinha, eu vou chamar um service de persistência, que vai passar qual que é a model, qual que é o ID a ser procurado, se tiver, qual a action que eu estou rodando no momento, se é create ou update, os parâmetros que vieram do front, que já estão aqui limpos pelo require permit, e quais services que o cara pode executar a partir desse cara. Beleza, feito isso, a gente abre o nosso serviço de persistência. Serviço de persistência, ele vai ter as ações baseadas no create e no update. Então, se o cara está no create, eu vou querer dar um new, um save e devolver o resultado. Se o cara está no update, eu vou querer achar o cara, eu vou querer dar um update e devolver a construção de hash se deu certo ou não. O ponto aqui é que esses params vieram do front, então fácil lá tratados, e o dynamic params é que é o pulo do gato. Então, no meu run, eu vou ter a definição definindo as variáveis, e em seguida eu vou rodar a minha action conforme ele pediu, se vai ser create ou update. Então, definindo as variáveis, o ID vai vir no keywords, que ele foi passado dinamicamente lá no application service, então todos os meus services seguem essa construção, conforme precisar, vou ter args ou keywords. Beleza. Aí eu também vou ter a model lá, baseado no que eu passei de target. Vou ter a action, baseado no que eu passei. Vou ter o params, baseado no que eu passei. E o dynamic params, eu vou construir um hash com vários resultados de várias services, conforme ele tenha disponível, que ele possa utilizar. E aí eu vou pegar aqui, beleza. Como que eu construo? Todos os services que foram passados. Vai ser um hashzão, então, de chave valor, chave valor, chave valor, para cada um deles. Sendo que vai ser basicamente um array. Cada chave valor vai ser um array de posição 1, 2. Então a chave vai ser 1 e o service vai ser o 2. Então, chave 1 com o valor do service executado para os parâmetros passados. E aí eu posso passar o que eu precisar. E o retorno nada mais é do que um object e uma succeed que está sendo usado aqui no retorno desse cara. Simples. Assim, claro, agora que está montadinho parece simples, mas com isso deu para ver o poder que tem com mexer com service, a facilidade que você tem de manipular, jogar para lá e para cá, modularizar, testar. Já testamos bastante coisa, deixamos bastante coisa para lá, para cá, fizemos a obrigatoriedade de ter um run. Se não tiver run, seu service não funciona. Ficou bonitinho. Então, digamos que eu fizesse aqui esse meu run aqui, não fosse run, fosse, se eu quiser chamar de batata, ia dar pau, e eu sou obrigado a usar isso para manter a padronização. E com tudo isso, eu acho que se você acompanha até aqui, já pegou bastante coisa legal que dá para você trazer para o seu dia a dia, mostrar, eu quero para um projeto além do básico, um CRUD, um to-do. Não é ruim to-do list. Se você fizer direitinho, bonitinho, cheio de services, jobs, etc e tal, meu, vai ser um service bonito de mostrar, falar, olha, eu sei construir uma aplicação bem feita. Me passa uma regra de negócio e eu construo ela sólida e bem feita. Tá aqui, services, mais uma coisa para o canivete. Se você tiver aí para trazer e construir e mostrar que é um dev subindo de nível. E até a próxima.